Pessoal, vamos então começar a trabalhar o último tipo de layout, que é o arranjo físico fixo ou positivo. Como nós vimos no começo desse nosso estudo, esse layout é caracterizado normalmente, em quase totalidade dos seus casos, como um layout que trabalha com baixo volume e alta variedade. O que isso quer dizer? O cliente pode chegar com qualquer tipo de solicitação. Tá? É feito, é customizado, é sob medida para atender uma necessidade particular. Mas esse produto só vai ser feito uma vez na vida, ou pouquíssimas vezes esse produto vai ser fabricado. E nesse caso, lógico que não é possível ter procedimentos padronizados, precisamos usar equipamentos mais generalistas, pessoas mais qualificadas, ou seja, todas aquelas características que foram enunciadas para o caso do layout por processo, layout funcional. Tá? Tudo isso continua sendo válido para cá. A configuração básica desse layout é do layout por processo. Só que agora nós temos uma característica adicional, que é o fato do produto não permitir movimentação. Então, além de ser um produto com características únicas, é um produto muito grande, muito pesado. No caso de um avião, de um navio, de um prédio, de uma estrada, que não dá para movimentar o produto. Então, o que é movimentado? As pessoas, os materiais, os equipamentos, as máquinas, enfim, todos os recursos. Então, à medida que o produto vai se desenvolvendo, por exemplo, à medida que o prédio vai subindo, o que acontece? É necessário que as pessoas subam, que os equipamentos subam, que o material seja levado lá para cima. Tá? Então, lógico que a necessidade de movimentação é muito maior. Vamos então tentar ilustrar, vamos tentar colocar algumas características para esse layout, assim como nós fizemos no caso do layout linear, no caso do layout funcional. Vamos tentar também colocar algumas características presentes nesse layout. Vamos lá. Uma primeira característica que pode ser importante, vou colocar aqui uma caixinha para a gente poder registrar. Então, a primeira característica importante seria o grande nível de movimentação. E agora não é movimentação apenas de pessoas, né? É movimentação de equipamentos, movimentação de máquinas, de materiais. E essa movimentação, tá, levando em conta esses outros recursos, até colocar de modo mais genérico, todos os recursos, gera pelo menos dois aspectos que devem ser analisados com cuidado. Então nós vamos ter um custo operacional para viabilizar toda essa movimentação, tem que ter equipamentos para fazer isso, tem que ter pessoas voltadas só para fazer esse transporte, essa movimentação, além da questão da segurança. Então há um risco à segurança das pessoas, dos equipamentos, eventualmente um material de mau porte pode cair de uma altura elevada, pode gerar um acidente. Então, uma preocupação muito forte é ligada à segurança do trabalho. Bom, uma outra questão também relevante é o difícil gerenciamento. Difícil gerenciamento, em particular o controle. Por quê? Porque nós vamos ter várias frentes de trabalho. Então nós vamos ter pessoas trabalhando, imaginem um navio, trabalhando dentro do navio, trabalhando lá de fora, trabalhando em cima, trabalhando embaixo, e cada uma realizando atividades bem distintas. Alguém vai ter que gerenciar tudo isso, alguém vai ter que coordenar tudo isso. É diferente de uma linha ou de um setor funcional em que você sabe que as pessoas estão lá, estão naquelas posições, estão trabalhando naqueles postos. Aqui não. Aqui as pessoas estão se movimentando, se deslocando, fazendo atividades diferentes. Tem que ter uma integração muito grande entre as várias equipes, então não é fácil gerenciar esse tipo de ambiente. Outra questão relacionada à sua unicidade é o difícil planejamento.
Cada produto é único, consequentemente, ele vai ter que ser planejado do zero. Cada produto que nós vamos realizar é necessário fazer um projeto e um planejamento muito bem elaborado. E tudo isso faz com que o trabalho das equipes tenha que ser muito bem coordenado para chegar a um determinado resultado. Ah, um ponto que nós já vimos, inclusive já discutimos um pouco, é o não compartilhamento de recursos. Quando a gente estava estudando os sistemas produtivos, o que, que a gente viu? Se a gente está trabalhando com layout por projeto, que é o que caracteriza o arranjo fixo ou posicional, quando não há esse compartilhamento, os recursos ficam fixos, ficam estáveis, ficam alocados a esse projeto até a sua total finalização. E nem sempre vai ter serviço para esse pessoal 24 horas por dia. Então pode existir alguma ociosidade, pode existir uma situação de má utilização desse recurso. Então percebam que todos os pontos foram colocados aqui, ligados a características desse layout, representam dificuldades. Representam pontos que precisam ser equacionados, ser minimizados. Então, pessoal, não se adota o arranjo fixo ou posicional por opção, mas sim por necessidade. Se a gente pudesse optar, era muito melhor usar um layout linear, ou até mesmo um layout por processo. Mesmo um layout por processo, a gente conseguiria reduzir pelo menos algumas dessas desvantagens. Nós usamos o fixo ou posicional porque não há outra alternativa viável. Isso é um ponto muito importante ficar claro. E aí nós temos alguns exemplos, né? Nós temos algumas situações que podem ser caracterizadas como de utilização desse tipo de layout. A indústria naval, fábricas de navio, fábricas de avião, vamos até ver um vídeo agora sobre a fabricação de avião, a construção civil, um serviço de restaurante, por exemplo, quando o cliente está sentado à mesa e o garçom serve esse cliente, o cliente é o produto, entre aspas, ele está lá imóvel, o garçom traz a água, traz a comida, traz a sobremesa, depois pode trazer a conta, ou seja, todos os recursos que são necessários para a prestação daquele serviço se movimentam e são trazidos até o cliente. Um centro cirúrgico, em que o paciente fica aqui numa cama, tá? Fica numa maca, e aí todo o procedimento é realizado com a equipe se movimentando. Então, vem o médico, vem o anestesista, vem o enfermeiro, vem o equipamento, vem outro equipamento, e o paciente que é o objeto ali parado. Então, dados esses exemplos, vamos dar uma olhada nesse vídeo que é interessante porque mostra como esse layout funciona na prática em uma indústria de aviação. Percebam aqui a chegada das peças. Então o avião está sendo montado parado, todos os equipamentos são então trazidos para que as operações sejam feitas, os componentes chegando para serem montados. Perceba o nível de movimentação das pessoas. Tá? Esse vídeo acelerado mostra isso, como essa movimentação de fato é intensa. Eventualmente o produto, no caso, pode ser
movimentado quando uma nova sequência de operações vai ser realizada, mas aí, ao chegar nesse novo local, recomeça a configuração desse layout fixo. Então aqui a montagem interna do avião, novamente as pessoas se movimentando, trazendo os equipamentos, trazendo os componentes. A pintura, que é feita também, caracteriza muito bem essa questão do layout fixo. Vejam como os equipamentos de movimentação são importantes aqui para viabilizar que tudo seja feito de forma apropriada. E aí, nesse momento, o avião está pronto, depois de todo esse processo. Então, pessoal, basicamente é essa a configuração desse layout. E para a gente encerrar a unidade, vamos passar por duas questõezinhas aqui. Então, nós temos a definição sobre o tipo de layout a adotar possibilita o atendimento da demanda com a melhor utilização de recursos, de acordo com a combinação volume e variedade para a situação considerada. Uma empresa fabricante de produtos de metal utiliza o layout a seguir. Então, nós temos aqui o layout disposto, onde nós temos a indicação por letra de cada uma das seções. Cada setor indicado por letras é formado por um conjunto de recursos relacionados à execução de determinada função. Tá? Então, determinada função, ajustados para desempenhar uma atividade de acordo com as necessidades específicas de cada produto. Então, de acordo com a característica do produto, essa função vai trabalhar de determinada maneira. Então, com relação a esse tipo de layout, marque a alternativa correta. A. Nessa configuração, o produto fica imóvel, os recursos se movimentam em seu entorno? Não, isso aí foi o último tipo de layout que a gente viu. Não é o que acontece aqui, pelo contrário, aqui a movimentação é muito intensa. Trata-se do layout que permite a maior eficiência e produtividade? Também não. O layout que permite maior eficiência é o linear. O estoque em processo nesse layout é muito baixo e a movimentação praticamente não existe. Pelo contrário, layout funcional, muita movimentação e o estoque em processo também é elevado. É um layout que permite uma boa flexibilidade e o atendimento de uma demanda variada com pequenas quantidades de cada produto? Sim, isso aqui está correto, é a resposta correta. A principal característica desse layout é a flexibilidade. Notas no layout a existência de células, sendo cada uma voltada à fabricação de um produto ou não. Aqui nós não temos células, todos os produtos são alocados pela função e o produto é montado quando passa por cada um desses setores dentro da sequência pré-estabelecida. Ok? Então, resposta correta, item D. Uma outra questão diz o seguinte: os layouts utilizados nos processos produtivos refletem as características da produção e apresentam vantagens e desvantagens quando comparados quanto aos critérios de desempenho como eficiência e flexibilidade. Sobre os diversos tipos de layout, avalie as afirmativas a seguir relacionadas aos critérios de desempenho. O layout funcional possibilita um baixo custo operacional, além de tempos de ciclo muito reduzidos. Errado. É um layout com custo operacional alto, porque não tem tanta eficiência, são equipamentos generalistas, além de ter muita movimentação. Baixo custo unitário e alto nível de especialização são características do linear. Perfeito, está correto. O layout posicional permite alta flexibilidade. Até aí correto. Mas em decorrência de fatores como grande movimentação e estoque em processo, sua eficiência não é alta. Está correto, não tem nenhum erro aqui. O layout celular é o que apresenta o menor custo operacional. Não, é o linear. Mas também apresenta a menor flexibilidade. Não, menor flexibilidade também é o linear. Então estão corretos os itens 2 e 3, portanto, é o item E.